Olá, hoje é 22 de agosto de 2025. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre PF indicia Jair Bolsonaro. STF se divide sobre a ação de Dino para blindar Moraes. Exportadores brasileiros impactados pelo tarifaço negociam custo extra com clientes americanos. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Davi Afonso. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, por coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Além de apreender o passaporte e o celular do pastor Silas Malafaia, suspeito de liderar ação para coagir ministros do STF a suspender a ação penal contra Bolsonaro. O relatório da PF reúne indícios colhidos pela investigação, como mensagens e áudios do ex-presidente que, segundo os investigadores, demonstram um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado voltadas a coagir membros do Poder Judiciário. Em entrevista à Globo News, Heloísa Machado, da FGV Direito São Paulo, comentou o relatório e indiciamento. Bom, a gente tem com esse relatório da Polícia Federal agora novas informações que chegam a essa investigação que já foi aberta pela Procuradoria-Geral da República e que esclarece, de alguma maneira, os bastidores e as conversas que levaram as medidas adotadas pelo governo Trump, as conversas que levaram às manifestações do dia 3 de agosto e, de certa maneira, uma grande revelação que, de fato, a gente está diante de uma coordenação feita entre Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pessoas próximas ao governo Trump, tudo isso para tentar evitar que a ação penal 2668, a ação que julga o golpe, chegue a um deslinde, né? A gente está falando aqui de uma investigação que corre paralela à ação penal do golpe, que começará a ser julgada no dia 2 de setembro. Mas é claro que elas têm relações, porque a gente está falando que esta investigação de agora, este indiciamento que sai agora, é justamente pela prática de crimes de coação no curso do processo e também de tentativa de obstrução de justiça daquela ação penal do golpe. Tudo isso está sendo feito para evitar que aquele julgamento aconteça e chegue a um deslinde, seja qual for, mas que muito provavelmente se sinaliza para uma condenação. Então, este relatório, ele evidencia todas as pessoas, as mensagens, o tempo, a coordenação. Diante do impasse vivido pelos bancos a respeito da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, uma decisão do ministro Flávio Dino para blindar Moraes está gerando discussões dentro do próprio STF. Dino aproveitou a relatoria de uma ação sobre o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, para determinar que ordens de governos estrangeiros não possam ser aplicadas no Brasil sem homologação do STF. Em entrevista ao All News, Eduardo Green, da FGV e AESP, avaliou as ações de Dino. Eu creio que o Flávio Dino talvez pudesse ter construído um consenso maior pelas informações que nós temos, não apenas dentro do STF. Talvez uma evidência nesse sentido, talvez do apressamento dele, é o valor das ações dos bancos já caíram hoje, o que mostra que, de fato, essa não é uma discussão que, ainda que ela deva se dar nos termos da defesa da soberania do país, de que o Brasil tem legislação própria para lidar com os problemas que envolvem as suas instituições, nesse caso os bancos, as instituições financeiras, mas o fato é que os bancos não são autarquias que operam apenas no território nacional. Eles têm operações em outros países, e sobretudo nos Estados Unidos. E, de um lado, os bancos estão com uma clara pressão de que serão punidos nos Estados Unidos, ainda que mantenham contas em reais para, por exemplo, Alexandre de Moraes e outros ministros do STF sigam operando pelas suas contas. E, por outro lado, o ministro Flávio Dino diz que os bancos serão punidos aqui se não mantiverem as contas do Alexandre de Moraes, seus familiares e de outros que possam vir a ser punidos por maltrato. Então, nesse sentido, os bancos estão
diante de uma dupla lógica, por assim dizer, que pode ter efeitos muito deletérios para a movimentação financeira, para o valor das suas ações, e acho que essa é uma questão que ela talvez mereça, diferentemente de outras, um cuidado um pouco maior, porque no mundo hoje em dia do capitalismo financeiro, digamos assim, completamente interligado, qualquer decisão que afete as ações dos bancos num país pode ter efeitos muito ruins para a sustentação financeira dessas instituições. Empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço do governo Trump estão negociando custo extra com clientes americanos. Contratos de negociação firmados entre importadores americanos e exportadores brasileiros antes do tarifaço previam pagamento de impostos alfandegários por parte do comprador ou do vendedor. Essa dinâmica foi alterada devido à imposição das tarifas de 50% de Trump. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, o professor Rabi Nasser, da FGV Direito São Paulo, afirmou sobre a necessidade de renegociação entre as partes. É o vendedor alegar e mostrar que houve uma decisão de um governo fora do seu controle que ele não podia prever, né? E isso causou um desequilíbrio e ele, portanto, não pode ser responsabilizado. Isso pode causar o encerramento de relações que levou bastante tempo para construir, né? E que pode depois não ser fácil recuperar. Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada em IA, especializada em artigos e pesquisas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Davi. Hoje vamos explorar o artigo Tribunal da Haia afirma que estados podem ser responsabilizados por danos climáticos, escrito por Paula Almeida, Lucas Wollers e Mariana Mariani, todos da FGV Direito Rio, publicado no Jota. Muito bom. E qual o impacto desse parecer do tribunal? Em 23 de julho de 2025, a Corte Internacional de Justiça divulgou uma opinião consultiva histórica, solicitada pela Assembleia Geral da ONU após uma iniciativa de Vanuatu, um país que fica na Oceania. Trata-se de um marco no direito internacional climático. Interessante. Quais são as conclusões mais relevantes dessa decisão? Focando nas principais conclusões, temos as obrigações jurídicas dos estados. A CIJ concluiu que todos os estados têm obrigações legais referentes às mudanças climáticas. Depois, os princípios orientadores. A interpretação desses tratados deve considerar os princípios das responsabilidades comuns, precaução, desenvolvimento sustentável e equidade intergeracional. E, por fim, a regulação dos atores privados. A decisão responsabiliza os estados por controlar e supervisionar atividades de atores privados que possam gerar danos climáticos, principalmente na produção, comercialização e consumo de combustíveis fósseis. E quais são as possíveis consequências para os estados que não cumprirem essas obrigações? Embora a CIJ não imponha diretamente responsabilidades específicas a nenhum estado, ela estabeleceu o marco jurídico para que futuramente se possa verificar se houve violação dessas obrigações. A Corte admite ainda que os estados podem ter de interromper ações causadoras de danos, evitar repeti-las e reparar integralmente as perdas. Isso representa um avanço concreto no combate às mudanças climáticas? Sem dúvida. A opinião da Corte, embora não vinculante, possui forte autoridade legal e política. Ela impondera processos jurídicos futuros e fortalece a argumentação em casos de justiça climática. Além disso, a Corte enfatizou obrigações relacionadas não somente a interesses presentes, mas também direitos humanos fundamentais, interessando especialmente povos indígenas, ilhas vulneráveis, jovens e gerações futuras. Excelente, Iris. Muito obrigada por trazer mais uma análise tão importante ao nosso podcast. Eu que agradeço, Davi, e nos vemos no próximo episódio. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Na segunda, dia 25, teremos o seminário 20 anos da Lei de Recuperação e Falências no Brasil, às 8h30 no Centro Cultural FGV, na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Também na segunda, teremos o webinar Master Talks Inteligência Artificial na Gestão de Dados, às 18 horas,
E o webinar Evento de Orientação da Graduação Online FGV, tudo sobre o processo seletivo digital, da FGV EBAP, também às 18 horas. Na terça-feira, 26, temos o webinar O Desafio da Cibersegurança na Gestão de Terceiros, às 10 horas. Também no dia 26, às 18 horas, temos o Connect Lab, Polarização Afetiva no Brasil, no auditório da Plínio Barreto 365, Bela Vista, São Paulo. Na quarta, 27, temos uma agenda recheada. Às 14 horas, o webinar Liderança em Transição, como os gestores em ascensão se preparam para cargos executivos, o que diferencia líderes que avançam na carreira. Às 17h30, o coquetel de lançamento do programa Conselho de Alta Performance, na Sala FGV 9 de Julho, na Rua Itapeva 432, em São Paulo. Já às 18h30, o Conexão MPRI, Crime Organizado Transnacional e Implicações para a Segurança Corporativa, no Salão Nobre da 9 de Julho, também na Rua Itapeva 432. E finalizando o dia com o webinar O Futuro da Gestão, às 19 horas. Fica por aqui o nosso Radar FGV. Nesse episódio contamos com áudios da Globo News, TV Globo e UOL News. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos. E não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!